Eu convido a igreja que ainda em pé, abramos a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura deste texto, que vai servir de base para a nossa reflexão nesta manhã. Hebreus 12, de 1 a 13. Palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 13. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ela é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia Deus, porém nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações nesta manhã. Pai do céu, Pai querido, tem misericórdia de minha vida. Tem misericórdia de nós. E nesta manhã, nós pedimos que o Teu Espírito Santo traga luz ao nosso coração e à nossa mente para entendermos o que o Senhor tem para nos falar. Fala conosco, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. A persistência de um maratonista olímpico. Por que um corredor corre? Por que um maratonista se empenha em praticar uma corrida nas Olimpíadas? Qual é o objetivo e qual é o alvo deste corredor? Apenas correr? Apenas participar de um evento, talvez, que vá dar projeção a ele? Não. O maratonista, quando corre, tem um alvo.
O alvo dele é chegar ao pódio. O alvo dele é ganhar a medalha. O alvo dele é mostrar que ele tem condições de ser o primeiro naquela corrida. E assim como o maratonista, também nós, filhos de Deus, estamos numa maratona cristã, numa corrida cristã do dia a dia. A nossa vida é uma maratona. E como estamos nos comportando em nosso caminhar cristão, em nossa maratona cristã? Estamos lá no fim da fila, atrás dos outros corredores, ou nos esforçando para estar sempre no grupo de elite, entre os primeiros? Qual é o nosso alvo? Onde queremos ou aonde queremos chegar com a vida cristã? Correndo para um alvo. Correndo para o alvo é o nosso tema nesta manhã, na palavra de Deus. Correndo para o alvo. E para chegar a um alvo, é preciso, em primeiro lugar, definir qual é o nosso alvo. Por que você é cristão? Qual é o objetivo de estar vivendo uma vida cristã? O verso 2 descreve que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aqui está o motivo de sermos cristãos. Nós corremos para o autor e consumador da fé cristã. Nós miramos a Jesus. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo tem que ser Jesus. Mas como cristãos, muitas vezes, e homens, podemos ter muitos alvos na vida. Como pessoas, nós olhamos para a sociedade e muitas vezes o alvo da sociedade os alvos da sociedade são diversos. Para muitos, o alvo é conquistar a droga. Se você quiser saber disso, vá ali na Cracolândia. Para muitos, o seu alvo é conquistar riqueza, poder, fama. Para muitos, inclusive cristãos, é participar somente de cultos e demais atividades da igreja. Já cumpri com a minha obrigação, assumir responsabilidades e liderança, envolver-se na obra do Senhor, evangelização, sustento de missionários, plantação de novas igrejas, visitas a hospitais, ajuda a projetos sociais. Para muitos, os alvos são estes. Mas para o cristão, nenhum destes alvos, ainda que pareçam perfeitos e bons, nenhum deles vai adiantar na sua vida se não tiver como prioridade nestes alvos buscá-lo para Jesus. Eu devo me envolver na obra da evangelização? Sim, para Jesus. Eu devo sustentar os missionários? Sim, para Jesus, para que Jesus seja exaltado. Eu devo plantar novas igrejas, ajudar a plantar novas igrejas? Sim, mas para que Jesus e o nome dele e a mensagem dele sejam exaltadas. Eu devo fazer visita em hospitais, em projetos sociais, ajudar nas comunidades, servir na igreja? Sim, mas para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e a mensagem dele atinja o coração daqueles que necessitam. Presta atenção nisso, querido. Qual tem sido o nosso alvo? Qual tem sido o seu alvo de vida? Viver por viver? Praticar por praticar? Ou de maneira clara e objetiva, como o texto nos mostra, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação que passaria e passou na cruz. Para ele não importava a humilhação, importava a sua mensagem ser apresentada e cravada no coração daquele que crê. É isso que nós temos feito. Como cristãos, nós temos vivido em dias em que o cristianismo tem sido banalizado, discriminado, colocado de lado por muitas pessoas, ignorado e até mesmo desacreditado por muitos. Você está nesse grupo?
Ou você está no pelotão de elite, que está lá na frente, preocupado em exaltar o nome de Cristo, preocupado em mostrar para o mundo, não é assim, preocupado em mostrar Jesus salva, preocupado em mostrar o autor e consumador da fé, aquele que dá vida, aquele que traz esperança, aquele que traz graça, é um só, e o nome dele é Jesus. 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 Esse é o meu alvo. Esse é o meu alvo quando eu caminho pelas ruas. Esse é o meu alvo quando eu estou nos projetos sociais, falando aos pequeninos. É mostrar a eles que Jesus pode mudar a vida deles. Jesus pode transformar o conceito de vida. Contudo, o nosso alvo maior, muitas vezes não tem sido o Cristo, o Jesus, o Salvador. Mas nós temos que fazer como o texto nos afirma, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, devemos continuar a caminhada. Interessante que o texto fala aqui de autor, chama Jesus como o autor da fé, o príncipe. A palavra autor aqui traz a ideia de príncipe, o capitão, o originador, conforme Colossenses 1:15, 18 descreve. Ele é quem deu origem à fé. Foi por meio de Jesus que a fé passou a existir e, de fato, ser praticada. Eu tenho fé, porque Jesus trouxe a fé até nós. Mas o texto fala também que ele não é só o autor, ele é o consumador. Ele consuma, ele aperfeiçoa, ele completa a nossa fé, conforme Romanos 12:3 descreve. Ele dá, ele supre. É ele quem mantém a nossa fé viva. O Senhor Jesus, ele é o maior autor e consumador da nossa fé. E fala da fé também. O que é fé, né? Todos nós sabemos, descrevemos, mas a fé que uma vez foi dada aos santos, conforme Judas 3 descreve, é a fé que Jesus trouxe ao mundo. Só Jesus pode dar fé. Ele é aquele, querido, que abriu a mão dele, que abriu as mãos, abriu os objetivos dele, deixou o seu trono, abriu mão da alegria que estava proposta a ele, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, da desonra que ele passou na cruz. Agora ele está sentado à destra do Pai, mas ele passou por todo este processo para que eu e você tivéssemos fé, tivéssemos um objetivo, tivéssemos uma razão de viver. Vivemos e morreremos por Cristo. Por Cristo. Agora, ele está sentado diante do trono, à direita do trono de Deus, e ele intercede por mim e por você. A ele então devotemos amor. A ele então, com ele então viveremos em santidade. E por ele transformamos o mundo. A igreja tem que praticar, querido, o amor de Cristo, a santidade que ele nos propõe e a transformação que o Espírito Santo faz através de mim e de você no mundo. É assim que a igreja tem percorrido e caminhado, buscando o alvo. É assim que nós temos vivido, queridos. Nós estamos sendo empurrados para trás da fila, para o pelotão de trás da corrida. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós somos atletas de Cristo. Nós percorremos uma caminhada que a vitória é certa. Portanto, eu tenho que me esforçar e estar no pelotão da frente. Eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Eu tenho que ser o melhor na pregação, na vida cristã, no meu trabalho. Eu tenho que levar a melhor palavra às pessoas. Eu tenho que ter a melhor convivência com todos. É assim que a igreja faz diferença no mundo, queridos. É assim que a igreja vai mostrar o amor e a misericórdia do Senhor. Mas para chegar ao alvo também, em segundo lugar, é preciso, não só, como disse, ter um alvo, mas é preciso também, em segundo lugar,
desembaraçar-se de tudo que possa impedir a sua chegada ao alvo. Versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha que interessante aqui o que ele fala. Ele fala de algumas coisas que às vezes nos impedem de caminhar, de correr. Primeiro ele fala desembaraçando-nos de todo o peso, todo o peso. Um atleta, um maratonista, ele não sai ou ele não se prepara para uma corrida e ele não veste lá um terno, uma gravata, um sapato, pega lá o seu notebook e sai correndo. Jamais ele vai ganhar uma corrida desta forma. O atleta sabe exatamente como ele deve se comportar e se vestir numa corrida. Um atleta, um maratonista, ele não veste esse tipo de roupa. Esse tipo de roupa é para outros fins. O atleta, ele se livra da roupa pesada. Ele se livra de qualquer objeto na mão e se veste de roupas e tênis apropriados para a corrida. Roupas que estão adequadas. Querido, qual é a roupa adequada para a vida cristã? Esta semana conversava com alguns funcionários de um dos nossos serviços e dizia a eles que nós temos um ditado aqui no Brasil que diz assim: não se coloca tecido novo em roupa velha. Por quê? Porque ele logo vai descosturar, logo ele vai estragar, logo ele vai cair. Querido, se a tua calça está velha, joga fora, compra uma calça nova. Se a tua roupa está velha, joga fora. Não dê para ninguém. Se não dá para você usar, não doe. Presta atenção, querido, nós temos infelizmente recebido muitas doações de comunidades evangélicas que às vezes não têm essa consciência. Doa sapato furado, doa calça rasgada, doa vestido que não tem botão. Como é que a pessoa vai usar uma roupa dessa? Fala para mim. Você usaria? Você está doando porque você não usaria mais. Se você não usa, não dê para outra pessoa usar, querido. Não transfira a tua dor, o teu problema para o outro. Compre uma roupa nova e doe. Essa semana eu recebi doações daqui, da nossa igreja. E louvo a Deus pela vida da Unida, porque a Unida tem essa visão. A Igreja Unida tem essa visão. Roupas novas, camisas novas, calças novas, sapatos novos, que vão ser bem usados para aqueles que estão necessitando, que às vezes estão descalços, literalmente, não tem o que colocar no pé. Querido, presta atenção numa coisa: se livre de tudo que faz peso na sua vida espiritual. Se livre. Eu falei para minha filha agora, esqueci o celular lá no carro, vou morrer por causa disso? Fique lá no carro, vai ficar lá no carro, se tocar, se chegar a mensagem, depois eu vejo. Em nome de Jesus, queridos, deixa esse Deus de lado. Esse Deus está dominando a vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos adultos. A gente não vive mais sem celular, vai até no banheiro com o celular. É um absurdo um negócio desse. Dorme com o celular debaixo do travesseiro. O nosso Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que tem que dormir comigo debaixo do travesseiro? Não, no meu coração. É Ele que tem que estar comigo no banheiro, na cozinha, na escola, no trabalho. É Ele que tem que estar comigo aonde eu estiver. Não é o meu celular, não. Não é as minhas amizades, não. É Jesus que tem que estar comigo. Ele tem estado comigo. Livre-se de todo impedimento que pode não ser necessariamente um pecado, mas um fardo. Por exemplo, em sua maratona cristã, aproprie-se da fé, que é a nossa vestimenta adequada para transpor barreiras. É o que proporciona leveza para se viver, é a fé. Nos momentos mais críticos e difíceis da nossa vida, é a fé que nos impulsiona a continuar a caminhar.
A fé em Jesus é a fé que nos leva a entender que Ele está conosco e que Ele vai nos ajudar a transpor essas barreiras difíceis da maratona da vida. Outro embaraço mencionado no texto, além do peso, é o pecado. Pecado que está posicionado bem perto de nós, às vezes, e nós não damos conta disso. Olhe para a sua mente, olhe para o seu coração, para os seus hábitos e costumes, e você vai encontrar o pecado ali do lado. Ali do lado dos seus hábitos, dos seus costumes, levando você a cometer erros, levando você a cometer desagravos. Todo pecado é empecilho ao progresso espiritual do crente. Todo pecado é empecilho. E nós precisamos ter cuidado com isso. Ele impede o crente de ser fiel. E deve ser expurgado em nome de Jesus da nossa vida. Preste atenção nisso, querido. Desembarace-se de tudo que possa impedir você de chegar ao alvo. Desembarace-se. Tenha o alvo como Jesus, mas desembarace-se. E por último lugar, em terceiro lugar, o texto nos apresenta no versículo 2, na parte B dele, que nós devemos correr com perseverança até alcançar o alvo. Está cansado, querido? Está pensando em desanimar? Está pensando em parar? Está desanimando com a vida? Esta semana eu estava vendo uma reportagem de um pastor que foi convencido por um pastor batista. Não vou nem falar o nome. Mas ele foi convencido por um pastor batista sobre uma certa doutrina de batismo infantil e deixou de ser pastor para ser padre. Porque ele creu que a Igreja Católica entende da melhor forma essa doutrina do que nós. Querido, onde nós estamos caminhando? Em que mundo nós estamos vivendo? Que fé você tem praticado? Presta atenção no que o texto está dizendo aqui no verso 2, na parte B. Eu vou ler todo o verso, mas eu quero dar destaque à parte B. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, segunda parte diz, suportou a cruz. Primeiro, ele suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação que ele iria passar. Ele suportou a cruz e a humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Uma carreira, uma corrida, uma vida nos está proposta. Por isso, não temos por que desistir desta carreira, desta corrida, desta vida. E essa carreira, esta corrida, esta vida, ela é nobre. Não tem nada melhor do que ela. Não tem nada melhor no mundo do que ser cristão, querido. Não tem nada melhor no mundo do que seguir a Cristo, do que obedecer a Ele, do que cumprir a sua vontade. Não tem nada no mundo melhor que isso. Diploma nenhum, profissão nenhum, dinheiro nenhum, fama nenhuma vai te dar a alegria e o prazer de servir a Jesus. Eu sempre trabalhei em grandes empresas, em áreas delicadas, na área administrativa e financeira das empresas, onde envolvia praticamente o coração da empresa. Se a finança estava bem, a empresa ia bem. Se a finança caía, a empresa... Mas eu nunca me sentia confortável trabalhando assim. Eu nunca me sentia totalmente completo. Quando o Senhor Jesus me fez parar em 2006, e eu parei de trabalhar em empresas, e me fez entender que eu precisava, de fato, estar nas mãos dele, correr para o alvo, o verdadeiro alvo, que era pregar a sua palavra. Eu passei quase 10 anos sem registro em carteira, sem salário fixo. Deus nos sustentou e Ele me trouxe para a vida de servo e pregador da sua palavra. E aqui eu me completei, eu me senti completo. Aqui, hoje, pregando a palavra do Senhor, andando nas ruas, levando pessoas a Cristo,
o meu coração explode de alegria por servir a Jesus. Eu me sinto completo. Por quê? Porque eu estou aonde Jesus quer que eu esteja. Querido, você está onde Jesus quer que você esteja? Você tem vivido, corrido na pista certa? Às vezes você está correndo na contramão. Às vezes o corredor passa por você e fala, mas o que está acontecendo? Você está correndo ao contrário, querido. Vira e começa a correr na direção certa. Corra e corra mesmo, porque você deixou muitos para trás e muitos para frente. Você vai ter que correr muito. O versículo 3 aqui diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. O versículo 3 chama a nossa atenção para considerar atentamente o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus deixou o exemplo de perseverança, querido. E Ele deixou o exemplo ao suportar a grande oposição dos pecadores contra si mesmo. Assim, não vos fadigueis, não fiquem desanimados, não fiquem cansados. É interessante notar nas maratonas que quando o corredor está correndo e ele começa a sentir a pressão, o cansaço da corrida, de repente aparece um braço assim esticado no meio da pista com um copo d'água, e ele passa correndo e toma aquele copo d'água, e pega e bebe a água, joga na sua cabeça, refrigera, recupera as forças e continua a caminhar. Não é assim que acontece? Sabe quem é esse braço, essa água, comparativamente falando, na vida cristã? É o Senhor Jesus. Quando você está cansado ali, quase parando, quase desanimando, Ele vem. Toma água, querido. Toma água, joga na cabeça. Continua, porque esta vitória é certa. Não desanime, querido. Não desanime. Ah, mas o governo, mas a prefeitura, mas a cidade. Não desanime, porque você não está aqui por conta do governo, da prefeitura, da cidade, você está aqui por conta de Jesus. Você está aqui para pregar a palavra do Senhor, você está aqui para viver o cristianismo, para levar vidas a Cristo, é isso que importa, porque quando isso acontecer de fato e de verdade, Jesus volta e vai resgatar o seu povo. Mas a igreja precisa correr, a igreja precisa marchar, como disse Moisés, Deus a Moisés, manda esse povo marchar, estão reclamando demais, para de reclamar e marche. Eu não fiz uma promessa, e a promessa que eu fiz eu vou cumprir. Eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Jesus fez uma promessa, eu vou para o Pai, mas volto para buscar vocês. Ele vai voltar, querido, e vai buscar os seus. Mas Ele só vai pegar quem estiver lá no pódio, quem estiver lá na frente, quem estiver correndo, quem estiver dando o seu melhor, quem estiver conectado com a medalha que é Jesus Cristo. Não se fadigue, não seja tomado pelo cansaço da vida. Concluindo, somos chamados a perseverar na fé, queridos. O texto nos ensina que nós somos chamados a perseverar na fé, livrando-se de todo o peso do pecado, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, o exemplo maior, pois Ele suportou a cruz e o sofrimento em nosso lugar por amor a mim e a você. Portanto, perseverando em meio às provações, confiemos na bondade e no cuidado de Deus para conosco e sigamos em frente, em nome de Jesus. Amém.